Então, a gente vai entender que essas fases que compõem o ciclo menstrual, que é o momento da primeiro dia da menstruação até o primeiro dia da próxima menstruação, então a gente vai começar pela fase menstrual. O ciclo menstrual é o todo. A primeira fase desse ciclo é chamada de fase menstrual. É o período em que está ocorrendo uma descamação do endométrio. Mas aí vocês podem me perguntar, e o que é o endométrio? Então a gente vai entender um pouquinho da anatomia uterina. O útero é um órgão e ele é formado por partes. Da camada mais externa para a interna, nós temos a camada serosa, subserosa, o miométrio, que é o músculo uterino, e nós temos o endométrio, que é a parte mais interna. É essa parte que vai sofrer descamação e é o que a gente chama de menstruação. Essa menstruação, ela varia de 3 a 7 dias, né? E a média são 5 dias. Isso estou falando dentro de um quadro normal, né? Dentro de um ciclo de 28 dias, um quadro normal, essa mulher ela apresenta essa descamação nesse período. E aí, depois disso, nós vamos ver que os hormônios começam a atuar. Já na fase menstrual, começa a ocorrer a produção de FSH, porque como eu falei, quando um hormônio ele cai, o outro tende a aumentar, que é justamente a caída que aciona a produção do outro. Por quê? Porque um está intimamente ligado com o outro. Para que haja produção de um hormônio, lá no sistema reprodutor, ele precisa de um hormônio que saiu da hipófise para estimular a produção. Então, já no finalzinho do ciclo, começa a produção de FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Ele vai estimular o folículo, que vai começar a maturar. Esse folículo, isso vai ocorrer já na segunda fase, que a gente vai chamar de fase proliferativa, que é a fase de ovulação. É quando essa mulher vai ovular. Esse folículo ele vai começar a se desenvolver e aí ele vai produzir o quê? Estrogênios, porque eu falei para vocês que todos os meses existe uma preparação do corpo da mulher para a fecundação. Se isso vai acontecer ou não, é o desencadear e as formas que essa mulher utilizou para se prevenir. Mas o intuito do corpo é se preparar. Então, ele vem a fase menstrual, começa a produzir FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Esse hormônio chega até o ovário. Lá nesses folículos, que eu disse que essa mulher já tem, mas ela não está maduro, ela vai maturar mensalmente com a estimulação desses hormônios. E aí, esse folículo ele vai começar a produzir o estrogênio. O estrogênio, ele é um hormônio que ele está presente no início do ciclo reprodutivo, justamente por quê? Porque é ele que dá o arredondamento das formas das mulheres, é ele que faz com que exista concentração de gorduras em determinadas áreas. E ele também é responsável para que haja a preparação, né, a preparação do endométrio justamente para o recebimento desse óvulo fecundado. Então, já existe nesse momento uma preparação. Antes mesmo que o óvulo seja liberado, ele vai já estar preparando o sistema reprodutor feminino para essa chegada, ok? Isso a gente faz até no nosso dia a dia. Antes que uma pessoa chegue, uma visita na nossa casa, a gente já vai preparando o ambiente, fazendo uma reforma, melhorando lá um quarto, um banheiro, pois assim o corpo também. Antes que ocorra um episódio qualquer, o corpo ele se prepara, porque ele foi acionado para isso, ok? Então, esse estrogênio